WW especial está voltando, agora é só no streaming. Com qual Estados Unidos a gente se relaciona, Sérgio Fausto? Essa é uma incógnita que para todos os países, né? E os Estados Unidos ainda são, espero que continuem a ser, uma democracia, o que supõe alternância de poder, né? Isto me leva a fazer um comentário sobre as duas personalidades, Xi Jinping de um lado e Trump do outro. Sim, as personalidades importam, mas creio que importa mais observar que eles operam em contextos extraordinariamente diferentes. O Xi Jinping concentra o poder absoluto na China. Desde Mao Tse-tung, nenhum outro líder chinês acumulou todos os cargos que acumula o Xi Jinping. Ele não terá de disputar eleições, ele não tem oposição interna. O Trump tem, né? Isto faz com que, em tese, do ponto de vista político, a capacidade que o Xi Jinping tem de bancar a sua aposta de enfrentamento tenha maior fôlego que o Trump. Os regimes democráticos têm essa peculiaridade, a meu juízo positiva, que é supor que o poder não é eterno, pode haver alternância, e de que você será julgado nas urnas pelas medidas que tomar ao longo do seu mandato, né? Desse ponto de vista, quando países democráticos passam a estar internamente muito polarizados, eles são um fator de imprevisibilidade do ponto de vista dos demais atores do sistema internacional. É isto sobre o que estamos nos indagando. Podemos gostar ou não gostar da China, mas a China é mais previsível hoje do que os Estados Unidos o são. Mesmo lá, quando a gente olha para a China, Michel German, a gente tem um peso tão grande de um indivíduo que vem depois do Mao, chamado Deng Xiaoping. Ele é uma vítima, né, na Revolução Cultural do Mao, revolução cultural essa que hoje se compara ao que o Trump faz. É interessantíssimo. A Revolução Cultural do Mao é dirigida contra a burocracia estatal, é dirigida contra as elites, sobretudo as elites partidárias. E, desculpem aí, eu sei que a comparação é um pouquinho atrevida, mas ela circula em vários comentaristas internacionais para a gente ter, a partir da caricatura, uma fundamentação do argumento. E a caricatura é essa, exatamente o que o Trump faz. O Trump bota lá um bilionário arrebentando com a burocracia estatal americana. Ele traz à tona, ele ou o movimento dele, ou como é que a gente quiser caracterizar, uma aversão profunda às elites, o que elas significam, o que elas pensam e o que elas fizeram. É uma revolução cultural nesse sentido. Agora, voltando ao caso chinês, Deng Xiaoping é uma vítima dessa revolução cultural de Mao Tse-tung, mas inicia, e aí são decisões dele, Michel German, ou estava dado que a China iria na direção que ela foi? Porque é uma China antes e outra depois de Deng Xiaoping, assim como agora depois de Xi Jinping. Você está fazendo a mesma pergunta que a gente fez no início sobre Donald Trump a partir da mesma questão em relação à China. É que eu fui educado numa universidade alemã. A resposta é basicamente a mesma, né? A gente tem processos de transformação do mundo, recolocação de lideranças políticas, né, que eram relevantes ou eram irrelevantes e que se transformam em lideranças efetivas. Acho que esse jogo é um jogo legal de ser feito, né? Mas a resposta a ser dada a partir da história é sempre não dá para saber, né? O que eu acho fundamental, quer dizer, a gente não sabe se essa liderança produziu a mudança ou se a mudança produziu a liderança. O que eu acho fundamental é isso que o Sérgio trouxe. Tem uma diferença colossal entre as possibilidades de mudança dos Estados Unidos e as possibilidades de estabilidade da China, né? Acho que esse é o elemento fundamental dessa história, né? O que a gente pode apostar é que a China tem mais controle, tem mais estabilidade e tem mais possibilidade de manutenção da ordem do que os Estados Unidos, né? E, por outro lado, eu acho que é chegada a hora de chamar as coisas pelo nome, quer dizer, disputa contra o globalismo, referências conspiracionistas,
a ideia da destruição da elite e a substituição dessa elite por uma outra elite, mais ligada à terra, menos ligada a referências cosmopolitas, não é? A noção de um certo gamificação da realidade, não é? A destruição da burocracia em nome, por assim dizer, de um novo projeto de país vinculado aos bilionários, que são a grande referência. A gente já viu isso, né? É um projeto de destruição, né? E é um projeto de destruição que tem poucas possibilidades de construção, né? É uma gramática política que se parece muito com a gramática política do fascismo histórico, né? E a leitura que essa gramática política faz é de que é preciso continuar a destruição. E tem um elemento fundamental que a gente ainda não falou sobre ele, que é o elemento dos inimigos internos. A Revolução Cultural soube lidar muito bem com os inimigos internos. O que a gente está vendo agora é como essa suposta Revolução Cultural trumpista está olhando para os inimigos internos. Por exemplo, as universidades, né? Como é que as universidades são vistas como aquelas, e aí a referência a esse suposto, e o Villa chamou de anacronismo, que é o nome certo, esse suposto vínculo com a crise do Império Romano, ele olha para as universidades dizendo o seguinte: esses caras estão nos influenciando a uma degeneração moral. E essa degeneração moral mobilizou setores da sociedade dos Estados Unidos para recuperar, resgatar esse passado ideal. É com esses Estados Unidos que a gente vai ter que lidar nos próximos 4 anos. Eu não sei o que vai acontecer depois, mas esses Estados Unidos, ali no meio, entre a Califórnia e a Nova Inglaterra, esses Estados Unidos que têm voz. E aí, o projeto pode ser a crise do Império Romano, sem dúvida alguma, mas também tem outra questão que volta e meia tem aparecido nos Estados Unidos, que é a questão da guerra civil, ainda circulando de maneira silenciosa, mas eventualmente aparecendo nos discursos políticos dessa nova extrema-direita, que tem um projeto, sim, de medo, de pânico moral e de destruição. Eu acho que aqui, fundamentalmente, tem a diferença com a China. Tem um indivíduo como o Trump a capacidade de levar adiante um processo desses? Eu acho que essa eu também colocaria a pergunta, William, as instituições americanas vão resistir ao Trump? Aquelas instituições que nós aprendemos, que eu estudei, nós estudamos, desde a independência, o ano que vem, 250 anos dos Estados Unidos. Quem diria? O Washington, primeiro presidente, falar, puxa, agora temos o Trump, 2 séculos e meio depois, o susto que seria. Mas aquilo que nós estudamos, naquele momento histórico, 1776, depois a Constituição de 1787, a discussão com os federalistas, toda aquela formação histórica que deixou tanta gente impressionada, entre outros o Tocqueville, por aí vai, né? O André Rebouças, vamos pegar um brasileiro, vai, puxa vida, teve lá, ficou tão impressionado, apesar de depois da Guerra Civil ele esteve, negro, sofreu discriminação, grande figura do Brasil, pouco lembrada, mas ficou tudo impressionado. Então, aquele mundo e aquelas econômico e político que teve relevância na nossa proclamação da República, né, na nossa história, aonde foi parar? Onde foi parar o teatro, a literatura, o cinema, o pensamento político, tudo isso que influenciou tanto nós aqui no Brasil e o mundo? Como é que isso? Será que isso desapareceu? Será que o trumpismo, buscando esse passado imaginário, lembrado aí pelo Michel, esse passado que nunca existiu, claro, e aí, apagou esse Estados Unidos moderno, contestador? Onde está a literatura beat? Onde está o Woodstock? Onde está o rock? Onde está tudo que nós vimos, aquilo, o cinema contestador? Desapareceu. A imprensa norte-americana, eu fico assustado com o Washington Post agora, por exemplo, né? Nessa nova situação. Com a mão, a pata peluda do patrão. Então, como mudou. a gente fala nas redações. Sim, sim, sim. E aí eu me lembrava, um amigo, um jornalista brasileiro, vou até citar, o Roberto Pompeu Toledo, há 15 anos atrás, tinha me dito o seguinte: é melhor as empresas, jornalistas, ficarem com famílias, quando deixarem de ficar com família. E olha, ele acertou há 15 anos atrás. Então, Há controvérsias. Esse é outro problema. Olha, eu não sei, também é complicado. Mas no caso norte-americano, em relação a esse grande jornal, sim. Agora, acho eu. Então, eu acho que
A questão toda é aonde, que Estados Unidos é esse? Ou se aquilo que nós vimos, aí voltamos à maioria silenciosa do final dos anos 1960, e lembrar o Richard Nixon fazendo referência à maioria silenciosa, e a vitória eleitoral dele em 1972, que deve ter sido, dos últimos 70 anos, a maior vitória eleitoral, né, de um presidente, foi a eleição contra o McGovern em 1972, do Nixon, quando eu falei, nós não vimos, ou seja, era tão dominante aquele discurso contestador, crítico, moderno, contemporâneo, global, vamos dizer assim, e havia uma outra América que nós não conhecíamos. Deixa eu ver um ponto que foi uma referência histórica que o Michel German fez, quando ele foi mais que uma alusão, ele olhou um pouco mais focado em como que determinados movimentos que são capazes de captar o espírito de uma época têm uma referência no passado, pode até dizer, e eu sei que vai soar ruim para parte da audiência, mas a comparação que eu vou fazer é meramente acadêmica. A gente tem, por exemplo, dentro do movimento nacional socialista alemão, uma perspectiva romântica de uma coisa germânica, das sagas germânicas, não se sabe nem bem de que ano, porque na verdade aquilo nunca aconteceu, mas de um enorme apelo na atualidade daquele momento. Para uma Alemanha que sai derrotada e humilhada da Primeira Guerra Mundial, passa pela República de Weimar e cria aquele caldo de cultura. Mas há um ponto ali, que é ao qual o Michel se referiu, que imediatamente me veio da minha memória dos anos que eu morei na Alemanha, que é a palavra Bewegung em alemão. Essa palavra tem dois significados. Ela tanto significa o movimento, né, movimento mesmo, né, o movimento de um veículo, né, como ela significa o movimento político, também para nós. Só que em alemão tem um peso filosófico essa palavra, porque na visão desses grupos aos quais o Michel German se referiu, e são culturais no sentido amplo da palavra, o que importa é o Bewegung, o que importa é o movimento, o que importa é a dinâmica política. O que importa é explorar o momento e ele só consegue sobreviver se ele consegue dar a esse momento alguma direção e criar o momento dentro do momento. O Trump está sendo capaz de fazer isso? Ele claramente é um acelerador da história, eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que isso resulta de uma espécie de conversa nossa, um ponto de consenso que ele não produz essa história, mas ele a acelera. A história se move em ritmos diferentes e muitas vezes em camadas diferentes. Você tem um tempo lento da história, né? E de repente um monte de coisa acontece ao mesmo tempo. E o passado longínquo deixa marcas no presente. A tradição meritocrática da burocracia chinesa, que remonta ao século VIII, está hoje presente. Nesse tempo lento da história, que é permeado pelos processos culturais de longo prazo, o papel do indivíduo ele é muito diluído. Agora, há momentos em que a história se acelera, há momentos críticos da história em que a ação, não apenas de atores coletivos, mas de indivíduos, podem fazer uma enorme diferença e fazer com que a história mude de rumo. Portanto, o longo curso da história pode sim mudar de rumo a partir de ações ou inações de determinados indivíduos. Vamos lembrar dois episódios. Eu nasci na noite de 14 para 15 de outubro de 1962. Foi o auge da crise dos mísseis em Cuba. Não houvesse, naquele momento, o Kennedy pegado o telefone, ligado para o Khrushchev e acertado que a solução para aquele conflito iminente que poderia desencadear a Terceira Guerra Mundial, provavelmente nós não estaríamos fazendo este programa aqui. Bom. Agora, você botou uma questão no ar agora, você concluiu? Que a questão que você levantou é ótima para a gente especular. Tem isso. Você pode pensar também no papel que o Churchill teve em 1938 ao substituir o Neville Chamberlain. Eu pensei que você ia falar em 40, quando se dependesse da população, se renderiam a Hitler. Sim. E o Churchill diz, não vou. E que suscitou aquela pergunta famosa do Kissinger. Como é que seria se o Churchill tivesse um Twitter? Exato. Ou, digamos, hoje em dia, em que a decisão, no futuro iminente,
a decisão de disparar ou não disparar armas nucleares podem ser tomadas por inteligência artificial? Então vamos lá, então vamos voltar para o Trump em cima da tua questão. Tá bom. Crise dos mísseis de Cuba, 1962. O que é Cuba na época? É uma ilha, certo? Na cara dos Estados Unidos, que o adversário da Guerra Fria da época, a União Soviética, ali estaciona armas nucleares. Inaceitável para os americanos. O que eles fizeram? Bloquearam Cuba, certo? O que é Taiwan hoje? Taiwan é uma ilha na cara da China, da qual mais cedo, que eu acho, do que se prevê, mas isso é minha opinião pessoal, minha bola de cristal, os chineses vão fazer a mesma coisa que os americanos fizeram com Cuba. Os chineses vão dizer, nós vamos bloquear Taiwan. E aí? O que um personagem histórico como Trump fará? Michel German, usa sua bola de cristal. Não, pedir para historiador adivinhar o futuro constrangedor. Adivinhar uma suposição que ainda sequer foi colocada. A situação é muito similar, Michel. Desculpa, a situação é similar. Mas eu estou gostando do cuidado que a gente está tendo em relacionar as estruturas com os indivíduos e não desvinculá-los, ou seja, as condições concretas para que os indivíduos façam a mudança efetiva têm a ver com um lugar de aceleração, um lugar de crise das estruturas. Não há indivíduos que conseguem fazer a aceleração da história sem condições concretas das estruturas, né? E eu fico olhando e eu entendo o seu cuidado, William, quando você fala sobre a questão da Alemanha nazista e a sua referência ao resgate do passado na comparação com a contemporaneidade. Eu acho que um dos problemas que a gente tem, né, e aí na historiografia, é a percepção dos fenômenos com início, meio e fim, né? Eu acho que, seguindo os ensinamentos do Benjamin, é preciso ler os fenômenos históricos também a contrapelo, né? E os fenômenos históricos a contrapelo têm relação com os momentos em que a gente tem que analisá-los no meio do processo, né? Mas é o que nós estamos fazendo. As comparações históricas... É o que nós estamos fazendo, Michel. É o que nós estamos fazendo. Não, exatamente. Fazem sentido nisso que você está propondo, né? Sabendo que o resultado final pode ter outra direção, né? Então, assim, e aí, jogando o teu jogo, eu acho que a gente tem condições concretas hoje para, nessa crise comercial, nessa guerra comercial, que a gente degenere em algum momento para a guerra de outros tipos, né? E eu vejo que hoje as condições que a gente tem de uma liderança como Trump versus a liderança da China são efetivamente condições concretas para que a gente sofra mais ou menos a mesma coisa na noite de nascimento do Sérgio Fausto, ou seja, as condições para que situações dramáticas sejam levadas a cabo estão dadas. A pergunta é se o lado de lá, e não o lado de cá do mundo, né, o lado do Extremo Oriente, sabendo disso, vai avançar os sinais e cometer esses tipos de atitude que você está propondo. O lado de cá, eu acho que nesse caso, por incrível que pareça, a gente consegue antever que as atuações sejam exatamente atuações de reprodução e de avanço do sinal também. Eu acho que a gente tem condições concretas para que essa guerra comercial ela degenere para outros tipos de confronto, sim, em algum momento. Eles estão, Michel e Vila, os chineses estão fazendo todos os testes militares concretos ao redor de Taiwan. Sim. Nós não estamos falando de uma hipótese ou de uma possibilidade. Nós estamos tratando de fatos concretos. São diferentes de ataque, avanço, conquista. Testes, inclusive, podem impedir ataque, avanço e conquista. Mas a ideia, Michel, mas eu não descarto a possibilidade que você trouxe, não. A ideia que você pega, por exemplo, aliás, já recomendei isso aqui à nossa audiência, vale a pena quem acompanha um pouco mais de perto questões militares relacionadas aos fatos da atualidade. O Institute for Study of War, em Washington, é uma excelente ferramenta, pessoal, se você está interessado em pegar na internet um bom material
Em relação a eventos militares, o ISW, o Institute for Study of War, é uma coisa séria, profissional, uma excelente ferramenta da imprensa organizada para tentar entender. E eles estão chamando a atenção. Estão dizendo, os chineses estão colocando todos os tipos de provocação militar imagináveis neste momento e configuram realmente um bloqueio de Taiwan. Muita gente se pergunta, eles vão invadir Taiwan? Vão descer paraquedistas lá? Eles vão ocupar Taiwan? Não precisa ocupar Taiwan. Basta bloquear, como os americanos bloquearam Cuba em 1962. E aí o que faz o Trump? Bem, só um parênteses, eu não tenho uma data de nascimento tão fantástica como a do Sérgio. Eu também fiquei com inveja. O meu eu fiquei com inveja, sinceramente, eu fiquei com inveja. O meu é o mero 25 de maio de 55, só posso lembrar que o Santos foi campeão paulista naquele ano. É uma coisa tão pequena comparada a uma crise dos mísseis, mas eu fico imaginando, eu estou acompanhando assim, também passando por isso, porque para o governo chinês, Taiwan é uma província rebelde, né? E deixa isso claro, todo santo dia isso está claro. Que poderá ser incorporado ao território da República Popular da China, eu acho bastante provável. Pode ser uma província autônoma, momentaneamente, uma transição a lá Hong Kong, alguma solução do tipo, pode ocorrer. A questão de uma conquista militar também, mas não haverá, tudo indica, uma reação norte-americana, porque há uma pequena dificuldade agora desde 1945, desde Hiroshima. São as armas atômicas. Um confronto de uma guerra militar para uma guerra comercial para uma guerra militar vai levar à destruição do mundo. Agora mesmo, nos episódios da guerra da Ucrânia, em certo momento a Rússia falou em bomba atômica tática. Em certo momento, esqueceu, mas o Putin falou isso, em certo momento. E não esqueceu não, isso é seríssimo. Quer dizer, ele falou, né, ameaçou, deixou um pouco de lado, inclusive porque teve algumas vitórias militares, porque no início foi muito mal, e conseguiu recuperar agora o território, Kursk especialmente, né, que tem um símbolo, a maior batalha de tanques da Segunda Guerra Mundial foi lá, né, então tem todo o simbolismo na Grande Guerra Patriótica, como eles chamam, a Segunda Guerra Mundial, ali é muito importante, e foi recuperado. Então, eu acho que não é em relação à China, e essa questão de Taiwan, vai haver isso, porque eles estão paulatinamente, veja o caso, eles se envolveram com as Filipinas também, algumas ilhas, tal. Tem e a questão está colocada. A China tem feito avanços militares em termos de fantásticos, né? E vai ocorrer aquilo. Pode ocorrer dessa forma, como você lembra, de ter um bloqueio ou um processo de conquista militar justificada antes por alguma declaração de algum político falando numa independência efetiva, que é uma questão que toda hora aparece lá. Especialmente quando tem eleição, algum candidato fala, olha, vamos fazer a independência e tal. Isso é intolerável, inaceitável. Então, é uma questão que se coloca, porque, na verdade, alguns podem não gostar, mas Taiwan faz parte da China. Né? Não tem jeito. Eu acho essa discussão interessante para falar, de novo, do nosso tema central aqui, estrutura, indivíduo, peso do indivíduo na história. Essa questão, digamos, de reincorporação de Taiwan à China não é uma questão de ser, é uma questão de como e quando. Não há a menor dúvida. Por quê? Porque isso é um objetivo do Estado Nacional Chinês. Seja o Xi Jinping, o seu sucessor, seja quem for. Então, é claro que a maneira. Mas qual é o objetivo do Estado Nacional americano? Neste momento, com o Trump, é fazer um acordo com a China para que se definam esferas de influência e dizer, olha, vocês fizeram o bloqueio de Taiwan, nós vamos fazer o bloqueio do Canal do Panamá. Então, todo o trânsito marítimo ficará sob nosso controle. Eu me acerto com a Rússia em relação ao Ártico, uma parte de vocês, uma parte Sim, é o que se desenha no momento. Uma parte nossa, é isso que vai se desenhando, né? Esse é o lado paradoxal da situação, porque acho que o Trump ele é um provocador de grande perturbação das relações comerciais, econômicas, de riscos à soberania de outros países, mas a carta dele não é a guerra. Ele não está buscando a guerra, ele não busca a guerra. Tem duas constantes no Trump. Ele não quer a guerra e ele quer tarifas, né? Ele quer que o interesse americano se imponha, mas ele convive perfeitamente bem com um mundo dominado por esferas de influência em que cada qual cuida do seu pedaço, né? Um governo democrata se sentiria muito mais impelido a fazer algo
se houvesse um bloqueio de Taiwan do que um governo Trump. Não tenho a menor dúvida disso. Michel Germer, eu estou indo, infelizmente, encaminhando para os momentos finais da nossa conversa. Nós estamos agora só no streaming, isso é um espaço que a gente vem conquistando no WW Especial, em boa medida a pedido da audiência. A gente tem encontrado uma acolhida muito grande para estender a conversa, mas mesmo assim eu tenho horário de estúdio aqui na CNN. O estúdio não é meu. Né? As estruturas têm peso. As estruturas têm peso. Não é só o indivíduo William Vac. A gente vive aqui no bom sentido. Né? Eu estou muito bem aqui na emissora, não quero fazer nenhum tipo de comentário que possa ser interpretado como crítica à emissora, mas o regime que é de cama quente. A gente tem instalações técnicas que são utilizadas pelos vários segmentos que a gente oferece ao assinante, ao público em geral. E aí eu não posso tomar conta aqui das instalações técnicas, obrigar meus colegas a trabalhar acima do horário deles e por aí vai. Então eu tenho realmente que ficar dentro de certa limitação de tempo, por mais que eu queira continuar a conversa. Eu queria fazer uma pergunta final que não é tipo pegadinha, não, mas ver a sua apreciação quando a gente olha esses grandes nomes dos indivíduos que hoje a gente os vê numa posição tão destacada quando a gente considera os acontecimentos, portanto, quando a gente considera a história. Qual é a qualidade desses agentes hoje? Bom, o Sérgio fez uma provocação aí que eu gostei muito, né? E que eu vou aproveitar essa provocação que ele fez para poder responder um pouco a sua pergunta. Invertendo a pergunta central do programa, não é? Que é o lugar do indivíduo na história, né? A pergunta que eu faço é qual é o lugar desse indivíduo quando as pressões da história, eventualmente aceleradas por ele, se colocam no prato, né? Tem um debate importantíssimo do historiador Shaul Friedlander, quando ele coloca o lugar do Hitler não só como aquele indivíduo que centraliza, monopoliza, instrumentaliza o ódio, mas em algum momento como as pessoas olham para Hitler indicando a necessidade dele avançar e, em algum sentido, impelem o avanço de Hitler, a destruição, a invasão, o holocausto, etc. A pergunta que eu faço é até que ponto essas figuras que hoje são produtos dessa aceleração, dessa crise, são capazes de manter aquelas características que hoje elas têm, que o Sérgio trouxe, não é? O debate das tarifas versus o debate da guerra, né? Eu acho que a qualidade dessas lideranças é muito baixa, a possibilidade de manutenção dessa ordem que eles impelem também é baixa, e a minha grande questão é se o avanço de outros elementos fundamentais, o messianismo político, os sentimentos morais, não vão levar essas pessoas a adotarem medidas que hoje elas negam, né? Me parece pouco relevante as posições que elas têm hoje, porque, voltando ao debate sobre populismo reacionário, me parece que, em algum sentido, essas pessoas têm muita ligação com aquilo que demandam delas, e não somente com aquilo que elas demandam com o projeto político. O projeto político dessa extrema-direita que hoje se espalha pelo mundo é menos um projeto político claro, objetivo, e mais uma relação profunda e atávica entre o espírito do povo e aquilo que eles imaginam ser a função deles. O que nos leva, então, àquele célebre título, A Inevitabilidade da Tragédia. Eu não quero acabar o programa assim para baixo, mas também não, isso aqui também não é um programa de entretenimento. Sim. É um programa que a gente pretende que as pessoas reflitam sobre assuntos que nos preocupam. A gente não precisa ter a última conclusão do universo. Inevitabilidade da tragédia? Não, eu acho que eu não sou também uma espécie de poliana, mas eu acho que nós tivemos nos últimos 3, 4 séculos momentos de muita tensão no mundo, claro que de formas diferentes do que nós estamos vivendo hoje, e encontrou-se uma forma de convivência, né? Veja que em tudo que nós falamos hoje, foram questões, tantas provocações importantes que fazem a gente pensar, nós não tocamos num país que é chave, a Índia, né? Verdade.
E a Índia me desafia, né? Porque Peço eu não consigo... desculpas, é verdade. Não, eu não entendo a Índia. Eu tento ler. Estava lendo Otávio Paz, inclusive ele foi embaixador lá, um belo livro sobre a Índia que ele fez. E agora a Índia de hoje, já é o quinto, depois o quarto PIB do mundo, daqui a pouco o terceiro, e tem a sua influência, a sua área de influência no Índico, que como é que fica nessa história toda? Porque o Trump está falando da China e eu fico pensando, e a Índia? Né? É como se a Índia vivesse para ele, em outro planeta. Então, eu acho que vai ter de chegar, eu acho que quando o Sérgio destaca, é uma nova redefinição. Como foi uma espécie de alta, nós vamos ter uma espécie de alta moderna. Como aquela dividiu o mundo em áreas de influência. E alta vai ser Mar-a-Lago, então. Vai ser Mar-a-Lago. Vai ser É verdade. É verdade. Tem um lugar que merece. E é interessante. Flórida não é um lugar ruim. Também não é bom. Você tem toda a razão. Agora, e são duas áreas de turismo, que como era em alta ali no Mar Negro, né? Mas é interessante... Um lugar menos gelado. Menos gelado, isso é verdade. Você tem toda a razão. Mas aí, de dividir novas áreas de influência. Como teve em outros momentos... Inglaterra e França, isso no Ocidente, né? Como teve mais recentemente Estados Unidos e União Soviética, vai dividir realmente... Mas é antes ou depois da tragédia? Eu acho que, no fim, nós vamos chegar... Pode ser que tudo que está ocorrendo agora é uma probabilidade, entre tantas outras, né? Que vai chegar a um acordo da questão comercial com a questão geopolítica. Não pode haver um confronto militar direto, porque tem Hiroshima no meio. O fator Hiroshima muda os confrontos que no passado se resolviam no campo militar. Agora, o limite do campo militar é a presença do fator Hiroshima. Nesse caso, vai chegar a uma divisão de áreas de influência, né? E a pergunta é, nós aqui no Brasil, para mim, né, que eu fico pensando, William, Sérgio e Michel, e nós aqui no Brasil, para onde vamos, né? Peraí, aí vai começar outro programa. Esse aqui eu sou obrigado a encerrar e ainda dar a palavra ao Sérgio. Inevitabilidade da Tragédia é o título de um livro sobre a biografia intelectual de Kissinger, que é alguém que viveu isso ao que o Michel German se referiu. Kissinger viveu um momento de uma república democrática na Alemanha, onde ele nasceu, e ela é dominada pela tragédia, que se desenvolve rapidamente, se a gente olhar em termos históricos, em menos de 5 anos. Aquilo vira. E ele é um cara que até a morte, aos 100 anos, sempre foi pautado por essa ideia, como realista nas relações internacionais, de que a tragédia é inevitável. Mas veja, ele é o grande arquiteto da reaproximação dos Estados Unidos com a China. Pelo medo da tragédia. Exato, mas o medo da tragédia pode levar a ações que evitam a tragédia. Né? Pode, também não pode. Sim, mas é um jogo em aberto, Okay. Portanto não há inevitabilidade da tragédia. O que me chama a atenção, no caso em particular dos Estados Unidos, é a baixa qualidade da liderança americana no momento, a começar pelo presidente da República, né? E isso é um tema que preocupa todas as democracias liberais. O enfraquecimento dos partidos, o processo de seleção dos quadros políticos é um processo que se tornou mais aleatório. Então você tem figuras que vêm de fora do mundo político, o Trump é o caso exemplar, né? Não tem nenhuma experiência, não tem nenhuma leitura da história, não tem nenhuma compreensão mais articulada do mundo, e isso faz uma enorme diferença. Você pode gostar ou não gostar do Xi Jinping, tá certo? Mas o Xi Jinping tem uma compreensão do interesse nacional chinês, da história chinesa, da relação da China com o mundo. Ele olha a história para trás e para frente numa perspectiva que não é do empreendedor imobiliário que faz negócios e desfaz negócios a cada semana como o Trump. Então, isso eu acho que é um grande problema para as democracias liberais. E ela se manifesta, em particular, nos Estados Unidos, que não é um país qualquer, é um país que tem um efeito sobre o mundo, quer dizer, o que é assustador, e o Trump carrega com ele, nesse segundo mandato dele, um conjunto de pessoas, de assessores, que tem como grande qualidade a lealdade ao chefe.
né? Isso introduz um elemento de imprevisibilidade no jogo bastante assustador. Gente, eu estou encerrando então, queria começar por você, o meu agradecimento, Michel German, pela disposição de fazer parte da nossa roda. Muito obrigado, Michel, aí no Rio de Janeiro, falando remoto aqui no WW Especial. Eu que agradeço, contem comigo. Um abraço a todos. Vila, muito obrigado. Marco Antônio Vila, pela participação aqui no estúdio na Avenida Paulista. Igualmente, Sérgio Fausto, muito obrigado pela presença e participação. Quem agradece sou eu pela qualidade da conversa que nós pudemos ter aqui hoje. Prazer retomar essa conversa com você, William. Obrigado, Sérgio. Meu agradecimento, evidentemente, é a você que nos acompanha. Muito obrigado. Até a próxima.